Às vezes, você sente algo diferente, uma energia sutil e estranha dentro de você. Não é uma sensação que você pode facilmente colocar em palavras, mas está lá, pulsando, como uma vibração suave, mas insustentável. Algo em sua essência está mudando. Você percebe isso, mas talvez não saiba como descrever. Uma mudança silenciosa está acontecendo, mas ainda não há um nome para isso. Aquele velho padrão de pensamento e emoção já não parece tão confortável, como se uma parte de você estivesse tentando se expandir, enquanto o resto de você ainda tenta se manter no familiar, no controlado. E, no entanto, é nesse espaço entre o conhecido e o desconhecido que começa o despertar. Algo novo, talvez um pouco desconcertante, começa a se formar. Um despertar que vai além do que você entende, mas que em algum lugar já sabe que é a próxima etapa. Essa sensação de algo novo sendo gestado dentro de você não é algo incomum. Na verdade, é o ponto inicial de um despertar vibracional, um sinal de que sua energia está começando a se alinhar com uma frequência mais elevada. Você pode não compreender totalmente o que está acontecendo, mas esse movimento interno é inconfundível. Talvez você já tenha experimentado esse tipo de desconforto antes. Um desconforto silencioso, que no fundo é um convite a algo maior. Algo além da sua compreensão atual. Algo além do que você já conhece como realidade. E essa luz que você carrega, mesmo sem perceber completamente, é um reflexo desse processo profundo de transformação. Você sente uma presença interna, uma chama interior que não se encaixa com o mundo ao seu redor. Essa luz é sua, mas não sabe bem como integrá-la à vida cotidiana. Ela pode parecer como uma chama que arde suavemente, mas sem uma direção clara. Ela existe dentro de você, mas ainda há um espaço entre ela e sua vida. A verdadeira pergunta não é se você tem essa luz, mas sim como você pode vivê-la, como você pode começar a se alinhar com essa nova energia que está brotando dentro de você, mesmo que não entenda completamente o seu significado. Esse é o espaço onde você começa a se encontrar com uma versão mais elevada de si mesmo, onde sua própria transformação começa a tomar forma, sem pressa, sem pressões. Joe Dispenza nos ensina que a realidade que experimentamos é moldada pela nossa frequência, a maneira como sentimos, pensamos e reagimos com o mundo à nossa volta é como uma orquestra, e cada pensamento, cada emoção que carregamos é como uma nota que toca essa melodia. Ao começarmos a mudar a frequência da nossa mente e de nossas emoções, novas possibilidades começam a se abrir diante de nós. Pode parecer que esse processo não seja imediato, e talvez você nem perceba de imediato os resultados. Mas quando você sente que está diferente, saiba que é um sinal de que algo mais profundo está em ação. Você está começando a se alinhar com uma nova frequência vibracional, uma que, no fundo, já está mudando a sua realidade, mesmo sem que você compreenda todos os seus aspectos. E é esse alinhamento, esse despertar, que irá guiá-lo a descobrir o poder que você já carrega, de forma sutil e gradual, sem pressa de entender cada passo, mas confiando no processo que está em movimento. O despertar, muitas vezes, não é algo repentino. Ele ocorre de forma suave, mas poderosa, como uma corrente que vai moldando o leito do rio ao longo do tempo. O que começa de maneira imperceptível dentro de você, aos poucos, começa a reverberar por toda a sua vida. Sua frequência está mudando e o seu campo energético, que antes estava alinhado com uma realidade antiga, começa a se reconfigurar. E com essa reconfiguração, você começa a perceber que está sendo atraído para uma nova realidade. Uma realidade que ainda não compreende totalmente, mas que sente cada vez mais intensamente. Cada parte do seu ser, mental, emocional e físico, começa a ressoar com essa nova frequência, e você começa a sentir que está se tornando alguém diferente. Mas, mais do que isso,
você começa a se perceber em uma nova sintonia com o universo ao seu redor. É uma transição silenciosa, mas profunda. E é nesse silêncio que começa a verdadeira jornada da transformação. A dissonância entre o que você sente e o que você vive. Há momentos em que o que você sente internamente não parece se alinhar com o mundo que vê ao seu redor. Talvez você esteja em um lugar onde sua mente e coração já reconhecem algo diferente, mas seu ambiente ainda parece distante dessa nova verdade. Essa é a desconexão que muitas pessoas experienciam quando começam a vibrar em uma frequência mais elevada. Você começa a perceber que seu interior já está mudando, mas o exterior ainda reflete as velhas energias, as antigas formas de ser e ver o mundo. Essa dissonância pode causar uma sensação de desconforto, como se você estivesse em um lugar errado, ou talvez em uma realidade que não corresponde mais ao seu novo modo de existir. Esse tipo de desconexão não é algo que você tenha que corrigir imediatamente. Na verdade, é um sinal poderoso de que você está começando a vibrar em uma frequência que ainda não encontrou correspondência no mundo exterior. A resistência que você sente, aquele leve desconforto, como se estivesse tentando se encaixar onde não mais cabe, é um reflexo do seu próprio processo de evolução. A energia que você está começando a emitir está em transição e ela ainda não encontrou uma ressonância perfeita no seu ambiente. Esse processo pode parecer confuso e até frustrante, mas saiba que é apenas uma fase natural da transformação. O desconforto, a sensação de estar deslocado, é, na verdade, o espaço entre a velha energia que você carregava e a nova energia que está começando a emergir. Dentro de você, a luz está crescendo, mas o mundo ao seu redor ainda está respondendo às frequências antigas. Não é um erro, nem algo a ser corrigido. É simplesmente o reflexo de um processo vibracional ainda em andamento. E com isso, surge a oportunidade de se alinhar cada vez mais com o seu verdadeiro ser, mesmo que o exterior não consiga acompanhar tão rapidamente. O que você sente dentro de si, em sua essência, está em sintonia com uma nova realidade, e isso irá se refletir de maneira gradual à medida que você se permite viver de acordo com essa nova frequência. À medida que você começa a sentir a mudança, surge um fenômeno comum, a autossabotagem. É como se, por mais que queira avançar, algo dentro de você ainda tente manter a antiga frequência, a velha forma de ser. Você se vê em momentos de resistência, onde o novo parece assustador, mesmo que seja algo que você deseja profundamente. Esse processo de autossabotagem não é um erro consciente, ele é resultado da desconexão entre o que sua alma sabe ser o seu destino e o que sua mente ainda tenta controlar com base em velhos padrões. A mente humana tem uma tendência natural de buscar o conforto do familiar. Mesmo quando algo novo, algo mais elevado começa a surgir, há uma resistência interna, como se uma parte de você quisesse manter-se no antigo. Isso pode se manifestar de formas sutis: procrastinação, medos inexplicáveis, a sensação de que você não é capaz de viver o que está começando a sentir. E, paradoxalmente, quanto mais você tenta seguir essa nova energia, mais a mente parece se apegar ao passado, ao que já conhece. Esse ciclo pode ser desafiador, mas também é uma parte fundamental da transformação. Entender isso é libertador. Não é uma falha sua, não é uma fraqueza. É apenas o reflexo do processo humano de adaptação. À medida que você se reconcilia com essa resistência, começa a perceber que o verdadeiro movimento não está na luta contra a autossabotagem, mas na aceitação dessa parte sua que ainda não sabe como deixar ir. O primeiro passo é reconhecer que isso faz parte do processo e que, ao invés de lutar contra, você pode observar essa resistência com compaixão.
Em vez de se culpar por sentir medo ou insegurança, você começa a perceber esses sentimentos como os últimos vestígios de uma versão antiga de si mesmo, que está se despedindo para dar lugar a uma nova e mais elevada maneira de ser. A ciência da luz interior, como o seu campo eletromagnético, reflete suas mudanças. A física quântica, a neurociência e a espiritualidade caminham juntas quando falamos sobre a mudança interior. O campo eletromagnético que você emite é o reflexo da sua realidade interna. Quando Joe Dispenza fala sobre o poder de nossa mente e nossas emoções, ele se refere justamente a isso, ao nosso campo energético, que é moldado por tudo o que pensamos, sentimos e acreditamos. Esse campo não apenas afeta a nossa percepção da realidade, mas também a cria. À medida que você começa a mudar internamente, seja através de novas crenças, novas emoções ou um novo propósito, você começa a alterar o campo que emite, mudando assim a realidade ao seu redor. No entanto, o processo de mudança, como qualquer outra transformação profunda, leva tempo. É fácil se frustrar quando não vemos resultados imediatos. Você começa a sentir mudanças internas, mas o reflexo externo parece lento em acompanhar. O que você precisa entender é que o campo eletromagnético não muda da noite para o dia. Ele se ajusta lentamente, à medida que sua nova frequência se alinha com a nova realidade que você está tentando criar. Esse campo não é apenas uma metáfora, ele é real. A cada pensamento e emoção que você emite, você está moldando sua experiência. E o que você sente em seu interior vai se refletir no mundo ao seu redor. O problema surge quando você tenta apressar esse processo. Esperar resultados imediatos pode gerar ansiedade e frustração, mas isso apenas enfraquece o campo. A verdadeira mudança vem quando você se permite viver no presente, alinhado com a nova energia que você está emitindo. A física quântica nos ensina que, quando estamos vibrando em frequências mais altas, as oportunidades começam a surgir, mesmo que o mundo externo ainda não pareça refletir essas mudanças. E à medida que você continua a mudar sua frequência interna, o universo começa a responder. Não é sobre forçar resultados, mas sobre confiar no processo e permitir que o campo se alinhe com a sua nova energia. Erros comuns ao ignorar a luz interior. Uma das maiores armadilhas que podemos cair durante o processo de transformação é a busca por validação externa. Em nossa sociedade, sempre fomos ensinados a procurar aprovação nos outros, a medir nossa evolução através de padrões externos. Quando começamos a sentir essa luz interior crescendo, muitas vezes procuramos por sinais visíveis que confirmem essa mudança, esperando que o mundo ao nosso redor se ajuste imediatamente. Esse é um erro comum e, infelizmente, muitas vezes nos leva a um ciclo de frustração. Quando você busca essa validação externa, você começa a perceber que o mundo não se adapta ao seu ritmo de transformação. Ele pode parecer indiferente ou até mesmo desafiador. E com isso surge o desespero da perfeição, a crença de que algo deve mudar de imediato para que a transformação seja real. O problema é que, quando você busca esse tipo de validação, você está esquecendo o verdadeiro poder que você carrega dentro de si. Você está pedindo ao mundo para refletir algo que já está dentro de você. Esse tipo de erro faz com que a luz interior, que deveria ser o seu guia, se torne um peso, uma expectativa e não uma fonte de energia constante e renovadora. Não se engane, a verdadeira transformação não precisa de validação externa. O processo não exige que o mundo à sua volta se ajuste imediatamente. Na verdade, é quando você se permite ser a luz, independentemente de qualquer reação externa, que a verdadeira transformação começa a acontecer. A luz que você carrega não é para ser mostrada, mas vivida. E à medida que você se permite vivê-la, o mundo ao seu redor começa, gradualmente, a refletir essa nova energia.
como lidar com a sensação de não pertencer. Há momentos em que você se sente desconectado, como se não houvesse mais um lugar para você neste mundo. Você percebe uma distância entre o que você sabe ser verdade e a realidade ao seu redor. O antigo não mais serve, mas o novo ainda não encontrou um espaço claro. Pode ser uma sensação de estar em transição, mas sem saber para onde ou como chegar. Essa sensação de não pertencer é desconcertante, mas ao mesmo tempo é um sinal poderoso de que você está em um caminho de transformação e que, em algum nível profundo, você está sendo guiado para algo maior. É importante entender que essa sensação não é uma falha, nem uma punição. Ela é, na verdade, uma oportunidade. Quando você se afasta de velhas crenças e padrões, o mundo ao seu redor pode parecer desconexo, estranho, até desordenado, mas isso não significa que você esteja perdido. Pelo contrário, é um reflexo da sua própria transformação. À medida que sua energia muda, o ambiente ao seu redor não consegue mais acompanhar o ritmo dessa mudança. As velhas formas de ser já não correspondem mais ao seu novo estado vibracional. A sensação de não pertencer é, então, um reflexo de sua evolução interna. Ao reconhecer isso, você pode começar a ver a desconexão de uma nova perspectiva. Em vez de sentir-se perdido ou desajustado, comece a perceber esse momento como uma ponte para o novo. Ao mudar suas crenças internas, você começa a criar uma nova realidade. Uma realidade que ainda está por vir, mas que você já está atraindo para si. Essa fase de desajuste não é permanente e a chave para superá-la está em aceitar que você está em uma transição vibracional. Quando você para de lutar contra o que está acontecendo e começa a se abrir para a possibilidade de que o que vem pela frente pode ser algo muito mais alinhado com sua verdadeira essência, a sensação de não pertencimento começa a desaparecer. O caminho da aceitação começa quando você entende que sua nova energia pode não se encaixar imediatamente com o mundo ao seu redor. Isso não é um fracasso, mas uma reconfiguração da sua realidade. A partir do momento que você começa a aceitar essa estranheza do processo, você se abre para a transformação. A nova frequência, aos poucos, começa a se integrar e, com o tempo, o mundo ao seu redor vai começar a ressoar com a sua nova energia. Esse é um movimento gradual, mas profundo, onde sua aceitação da mudança se torna a chave para integrar sua luz interior ao cotidiano. A luz em ação, como torná-la visível em seu cotidiano. Agora, a grande pergunta é: como você pode viver essa luz no seu dia a dia? A resposta está em práticas simples, mas poderosas, que ajudam a integrar a energia da transformação que está acontecendo dentro de você. Sua luz interior não precisa ser algo distante, algo apenas sentido. Ela pode ser vivida, manifestada em suas ações cotidianas, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Uma das maneiras mais eficazes de começar a integrar essa luz é através de práticas de reconexão diária. Meditações, visualizações ou até mesmo afirmações podem ajudá-lo a se alinhar com sua nova frequência. Essas práticas criam um espaço interno, onde você pode visualizar a sua luz interior não apenas como algo potencial, mas como algo real, palpável, presente. Imagine-se já vivendo de acordo com essa nova energia. Imagine-se sendo a versão de si mesmo que reflete a sua verdadeira essência. A visualização cria esse alinhamento e, com o tempo, começa a atrair para a sua vida aquilo que ressoa com essa nova frequência. Esses momentos de reconexão diária não são apenas práticas espirituais. Eles são uma forma de reprogramar a mente e o corpo para que ambos trabalhem em sintonia com essa nova energia. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas a constância dessas práticas começa a trazer mudanças súbitas. Sua mente começa a se abrir para novas possibilidades e seu corpo
que também é um receptor de energia, começa a reagir a essas frequências mais elevadas. Isso afeta tudo, desde a maneira como você interage com os outros até a forma como você cuida de si mesmo, como você se alimenta, como você move seu corpo. Cuidar do corpo é uma parte fundamental dessa integração. Seu corpo, como receptor e emissor de energia, precisa ser tratado com a mesma atenção e amor que você dedica à sua mente. Alimentação saudável, exercício físico, momentos de descanso e silêncio são essenciais para manter sua energia alinhada. Mas mais do que isso, essas práticas ajudam a criar um espaço onde sua luz interior pode brilhar mais intensamente. Quando você cuida do seu corpo, você está dizendo ao seu ser que você está pronto para viver essa transformação em todos os níveis. O corpo, com sua energia e sua capacidade de vibrar em harmonia com a mente, é o veículo através do qual sua luz se manifesta no mundo. Essa integração não acontece de forma forçada. Ela é gradual, mas é real. Cada pequeno passo que você dá em direção à sua verdadeira essência, cada prática que você realiza, contribui para criar uma realidade mais alinhada com sua luz interior. Quando você começa a agir de acordo com essa nova frequência, a luz que você carrega dentro de si se torna visível, não apenas para você, mas também para o mundo ao seu redor. A transformação não é algo que você precisa mostrar. Ela simplesmente acontece à medida que você começa a viver em verdadeira sintonia com sua essência. E ao fazer isso, você começa a perceber que o mundo ao seu redor, aos poucos, vai começando a refletir a mudança que você está criando dentro de si. Ao longo desse processo, você vai perceber que não precisa entender completamente sua luz para saber que ela está lá. Muitas vezes, a transformação acontece em níveis que você ainda não consegue verbalizar ou compreender em sua totalidade. E isso é perfeitamente normal. A jornada do despertar não é sobre ter todas as respostas de imediato. Ela é sobre confiar no processo, confiar que sua transformação está acontecendo, mesmo quando não parece. A verdadeira sabedoria vem com o tempo, à medida que você vai integrando as lições e permitindo que elas se revelem de forma natural. O caminho do despertar é uma jornada contínua. A cada dia você se aproxima mais da versão de si mesmo que está em sintonia com o universo e com a sua essência mais pura. Não há necessidade de pressa, nem de pressões. O processo de transformação acontece no ritmo da sua própria energia. À medida que você se permite viver essa jornada com paciência e compaixão, você vai se dando conta de que a luz que você carrega é, na verdade, a chave para a manifestação da vida que você busca. O despertar não é uma meta final, mas uma jornada de constante evolução. Cada passo dado em direção à luz interior é uma vitória, uma manifestação do que você já é em essência. Não há necessidade de entender tudo. Às vezes, é o próprio processo de viver essa transformação que revela as verdades mais profundas sobre quem você realmente é. E no fim, quando você olhar para trás, perceberá que cada pequena mudança foi fundamental para trazer à tona a luz que sempre esteve com você, aguardando para ser vivida. A visão de Joe Dispenza sobre a transformação humana é profunda e revolucionária. Ele nos ensina que não somos vítimas passivas do ambiente, mas co-criadores ativos de nossa realidade. Cada pensamento, cada emoção que sentimos molda o campo eletromagnético ao nosso redor e, por consequência, a nossa experiência de vida. A ideia central de Dispenza é que o mundo não é algo fixo, que simplesmente acontece com a gente. Ele é um reflexo direto da nossa energia, das nossas crenças e da nossa frequência vibracional. A física quântica, com seus conceitos de energia, frequência e ressonância, nos mostra que somos parte de um sistema muito maior, onde a realidade é criada pela interação entre nossa mente
nossas emoções e o universo. Quando você começa a alinhar seus pensamentos e emoções com uma frequência mais elevada, o universo responde a isso. É como uma dança vibracional entre você e o cosmos. Se você está sintonizado com uma frequência de amor, gratidão e confiança, o universo começará a manifestar mais dessas energias em sua vida. Não é um processo instantâneo e muitas vezes os resultados podem parecer lentos ou invisíveis, mas a realidade começa a se ajustar lentamente para refletir a nova frequência que você está emitindo. Isso é o que Joe Dispenza chama de cocriação consciente. Não se trata de esperar que algo aconteça, mas de se alinhar com a frequência do que você deseja criar e, ao fazer isso, permitir que o universo haja em resposta a essa nova energia. A experiência quântica que ele propõe não é algo que você precisa entender intelectualmente de imediato. Ela se revela na prática, na vivência diária, quando você começa a perceber que sua energia está de fato moldando sua realidade. Ao alinhar sua mente com a sua emoção e permitir que essa energia seja uma força criadora, você começa a experimentar a realidade de uma maneira totalmente nova. O que você antes via como limitado começa a se expandir diante de seus olhos. Suas crenças sobre o que é possível mudam. E com essa mudança, sua realidade começa a se ajustar, criando novas oportunidades, novos caminhos e uma conexão mais profunda com o universo. A transformação que ocorre dentro de você, muitas vezes, não é algo que você controla ou compreende completamente. A luz que você carrega, o poder do seu campo vibracional, está em constante evolução. Não importa o quanto você compreenda ou não os processos internos. O fato é que sua energia já está se alinhando com uma nova realidade. Você não precisa forçar essa mudança e também não precisa entender cada detalhe de como ela acontece. A transformação verdadeira não ocorre com base no esforço consciente, mas sim no alinhamento com uma frequência mais elevada. Imagine uma gota d'água caindo no oceano. No momento do impacto, ela não se perde, mas se funde com o todo. Da mesma forma, sua luz interior não se perde, mas se expande e se funde com o universo ao seu redor. Mesmo que você não compreenda totalmente o processo, sua energia está alinhada com o que é maior do que você, e isso começa a moldar a sua realidade. Você pode não ver todos os resultados imediatamente, mas a transformação já está em curso. Cada pequeno ajuste, cada momento de alinhamento, contribui para um processo contínuo de evolução. Assim como o pêndulo que se move entre dois extremos, a sua energia, ao ser alinhada com uma frequência mais elevada, cria uma harmonia gradualmente mais suave e coerente com a sua verdadeira essência. A verdadeira transformação não exige controle sobre cada passo do processo. É a confiança em sua própria energia e no fluxo universal que faz com que você se alinhe com o que é. À medida que você se permite ser quem você realmente é, a realidade ao seu redor começa a refletir essa verdade interior. Não é necessário entender tudo o que está acontecendo, porque a transformação, mesmo sem compreensão total, é inevitável. Sua luz interior, cada vez mais, começa a se expandir, e isso se reflete nas experiências que você atrai para a sua vida. A transformação involuntária é simplesmente o reflexo do seu alinhamento com o universo e com a sua verdadeira essência. A verdadeira iluminação não vem com o entendimento total de tudo o que você está vivendo, mas sim com a vivência prática do que você está se tornando. Isso é o que muitas vezes esquecemos, que o processo de transformação não é sobre alcançar um estado perfeito de compreensão, mas sim sobre agir de acordo com a nova frequência que estamos descobrindo dentro de nós. À medida que nos alinhamos com essa nova luz, não precisamos entender todos os seus aspectos. A verdadeira sabedoria vem quando começamos a viver
de acordo com o que sentimos, com o que somos, e não com o que achamos que deveríamos ser. A luz que você carrega dentro de si não é algo distante, algo que precisa ser alcançado. Ela já está aqui. O segredo é permitir que ela se manifeste em todos os aspectos de sua vida. Não é sobre alcançar um ponto final, mas sobre viver constantemente de acordo com a verdade que você está descobrindo. Isso exige coragem, porque muitas vezes essa luz nos coloca em situações que nos forçam a sair da zona de conforto, a abandonar velhos padrões e a nos alinharmos com uma versão de nós mesmos, que é mais autêntica, mais verdadeira. Quando você começa a agir de acordo com essa luz, mesmo sem compreender totalmente o processo, você cria a harmonia entre o seu interior e o exterior. Você não precisa esperar por sinais ou confirmações do mundo externo. A verdadeira confirmação vem de dentro, na forma de paz, confiança e alinhamento. À medida que você se permite viver de acordo com sua essência, a transformação se torna natural, quase involuntária. A luz que você carrega não precisa de validação externa. Ela se manifesta na forma como você vive, na maneira como interage com os outros, na forma como cuida de si mesmo. É na prática diária de alinhar-se com sua luz que a verdadeira iluminação acontece. O segredo está em agir, mesmo quando não entender totalmente o processo, porque, assim como um pêndulo que se move entre extremos, o seu alinhamento com a verdade interior será gradual. E à medida que você se permite viver conforme a sua verdadeira essência, essa luz se tornará cada vez mais visível, não apenas para você, mas para o mundo ao seu redor.